Boa noite, pessoal. Chegamos então à nossa terceira e última noite, terceira e última preleção, mensagem do nosso retiro de Carnaval 2026. E eu me alegro de poder estar aqui para compartilhar um pouco mais desse tema tão propício, tão necessário nesse tempo que nós vivemos, tão confuso, tão assim difícil de nós enxergarmos um caminho em algumas questões que nós temos diante de nós na nossa vida diária. E nas últimas noites nós ouvimos, na mensagem ali, na exposição do Tice, sobre o papel da igreja construindo uma sociedade com valores cristãos, como a igreja foi essencial, trazendo as marcas do amor, do ministério de Cristo, mudando a sociedade, impactando a sociedade. E também ontem, o Tael compartilhou também a questão da ética na política, na questão da cidadania, como nós devemos nos portar como cidadãos do reino. Porque temos, uma dupla cidadania, somos cidadãos dos céus, da Nova Jerusalém, e também aqui enquanto vivemos nesse mundo. E a minha parte, a mensagem que ficou incumbida a mim, é sobre a ética na vida diária, na vida do cristão, em todas as áreas da vida dele, como resgatar isso. E eu coloquei o título da minha mensagem de Vivendo de Maneira Digna da Nossa Vocação. Eu quero convidar você a abrir em Efésios no capítulo 4. Carta de Paulo aos Efésios no capítulo 4, verso 1. Depois nós vamos ler outros textos ao longo da mensagem. Mas aqui em Efésios capítulo 4, verso 1, há um apelo, há uma exortação, há um pedido, vamos dizer assim, quase que apaixonado de Paulo, para que nós cristãos vivamos de uma maneira digna e à altura do nosso chamado. Efésios 4, verso 1 diz assim: Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, Paulo, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Vou ler outra vez. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Amém? Irmãos, aqui nessa introdução eu quero enfatizar esse pedido do apóstolo Paulo. Ele faz um apelo aos cristãos de Éfeso que eles vivam a vida à altura da vocação, do chamado que eles receberam de Cristo. Quando ele fala que o rogo, ele está dizendo: eu faço um apelo, eu exorto a vocês que vivam de maneira semelhante a Cristo. Andem um estilo de vida, um proceder, ações de acordo com a salvação que você recebeu. Como eu disse, Paulo está pedindo: vivam uma vida à altura do chamado que vocês têm. Um chamado à altura do caráter de Deus, um chamado à altura da obra que Deus começou e está fazendo e vai completar um dia na vida de vocês. Cada um de nós é chamado a viver nesse mundo um padrão ético muito diferente das massas que estão ao nosso redor. O mundo segue o sistema do anticristo, porque a Bíblia diz que o espírito do anticristo já está atuando nesse mundo. E Paulo enfatiza: assumam a identidade de vocês como filhos de Deus e andem à altura dela. Essa vocação envolve a salvação, envolve a vida eterna, mas também envolve viver aqui nesse mundo como Deus deseja que o mundo veja Cristo nas nossas atitudes. O apóstolo João escreveu nas suas cartas: se alguém diz estar nele, deve andar como ele andou.
Isso é um chamado para todo cristão em todas as gerações. Em cada século, em cada época, em cada momento da história. Aqueles que vieram antes de nós, aqueles que estão vivendo os nossos dias, e eu e você, nós temos essa vocação, esse chamado de mostrar os valores do reino de Deus em cada esfera da nossa vida. Pense comigo, como ontem foi colocado, a questão da cidadania, dos impostos. Muitos cristãos sonegam seus impostos. Quantos cristãos que não pagam suas contas. Quantos cristãos que não vivem os valores éticos do reino. Não há uma área da nossa vida, eu coloquei aqui, que acho importante nós enfatizarmos, não há uma área das nossas vidas que não deva estar sujeita ao senhorio de Cristo. Amém. Nosso tempo, veja, nosso tempo, nossos dons, nossos talentos, recursos, finanças, bens, tudo deve estar sujeito a Deus de forma que venha manifestar os valores do reino de Deus. Se alguém diz estar nele, deve andar como ele andou. E não apenas individualmente, mas a igreja, o corpo de Cristo coletivo, formado por todos os cristãos que professam a fé em Cristo, essa assembleia de cristãos do mundo reunida, espalhada, ela também coletivamente deve manifestar os valores do reino de Deus. Sendo a igreja essa comunidade ungida, capacitada pelo Espírito, ela é habilitada a manifestar os valores do reino de Deus, do reino dos céus, em todas as obras e áreas da sua vida. Porque assim, o cristianismo, ele não é apenas uma religião de salvação, mas também é uma religião que possui uma ética e uma moral. Quando nós vamos para o Sermão do Monte, Mateus 5-7, nós vemos ali Jesus falando as características dos discípulos dele. Ele fala: felizes, bem-aventurados os que choram, os que são quebrantados, os humildes, os mansos, os pacificadores, os que têm fome e sede de justiça. Enfim, ali há toda uma ética de vida para aqueles que professam a fé em Cristo. Amém? Então nós temos que entender isso. Nós não fomos salvos apenas para ir para o céu, mas a nossa fé tem uma ética, uma moral que deve regular as nossas ações, nossas condutas. É comum as pessoas enfrentarem todos os dias problemas nas suas relações pessoais. E diante desses problemas, a gente é colocado um ponto de interrogação: como nós devemos agir, como nós devemos proceder em cada situação. Quando você acorda de manhã e vai para o seu trabalho, vai fazer os seus compromissos, seja talvez até na sua casa, na sua família, você vai lidar com pessoas, com situações, e você se vê na condição de juiz, de avaliador dos seus próprios atos. E você precisa pensar o que a palavra, as escrituras têm com relação a determinada situação. Na sociedade, nos relacionamentos entre patrão e empregado, entre pais e filhos, marido e esposa, ovelhas e seu pastor, entre familiares, entre vizinhos, entre cristãos e não cristãos, todo tempo nós vamos ser desafiados a pensar qual é o princípio e a conduta que está por trás disso, que vai realmente glorificar a Deus. Esse comportamento, ele gera em nós reflexões de um proceder ético. Ele nos faz avaliar as situações sobre um prisma diferente. Nós não vamos pensar como eu disse, as massas pensam, o mundo pensa. O apóstolo Paulo disse: nós temos a mente de Cristo. Isso significa que a nossa mente está recebendo a transformação pela palavra e pelo Espírito,
E ali nós somos transformados na maneira de pensar e, consequentemente, na maneira de falar, na maneira de agir, na maneira de reagir, na maneira de tratar as pessoas, na maneira de lidar com as nossas paixões e também concupiscências. Tudo isso envolve a vida ética do cristão. E essa ética, ela procura organizar as coisas. Se a sociedade tem um padrão moral, a ética cristã com certeza vai exceder isso. Porque os nossos valores são valores espirituais e do reino de Deus. Mas eu coloco uma questão para nós irmos entendendo isso. Como nós, povo de Deus, encontramos o caminho para manifestar os valores e princípios éticos do reino? Como nós, eu, você, encontramos o caminho para manifestar os valores do reino? Eu coloquei refletindo que a primeira coisa é nós tomarmos consciência de que há uma necessidade urgente de trazer de volta os valores éticos do reino dos céus. Amém. A primeira coisa é nós termos isso claro na nossa mente. Amém. Veja, a igreja, no geral, perdeu a sua bússola moral, perdeu o rumo que deveria guiar ela nesse mundo. Quando o pastor leu na abertura do culto, salvai-vos dessa geração perversa, exatamente Pedro está dizendo, tomem cuidado, porque é muito fácil ser seduzido e influenciado pelos padrões desse mundo. E quando eu falo que em grande parte as igrejas perderam a ética cristã, já não é mais ensinada nos púlpitos, talvez um pouco nos seminários de formação de pastores e líderes, talvez um pouco nos discipulados, mas muito pouco nos púlpitos, nas pregações, nos sermões. A ética cristã dos princípios do reino ficou para segundo plano e pouco ou nada dela é ensinado. Mas eu quero trazer aqui uma citação de um rabino judeu, Samuel Hirsch. Ele fala, logo na introdução da Torá interpretada, ele diz assim: sempre que um judeu se vê diante de um problema ético ou político, ou quando passa por uma crise de identidade ou existencial, e mesmo quando se vê impelido a vislumbrar o ideal de um futuro, este judeu retorna à Torá, à lei de Deus, para fazer uma releitura dos textos e ideias de modo a encontrar a melhor saída para resolver suas questões, acomodar suas tensões e seguir o seu caminho. O povo judeu, ele se volta para a Torá, os 5 primeiros livros, a base da lei. E eu faço uma questão aqui. Nós hoje que temos a revelação completa, o Novo Testamento, a Nova Aliança, o Evangelho, será que nós não deveríamos olhar com a mesma aplicação e atenção e zelo para a palavra de Deus, como fazem os judeus nesses momentos de crise e de dúvidas? Será que nós que hoje temos a revelação em Cristo completa, o Evangelho, não devemos mais intensamente, eu e você mais constantemente olhar e pensar, olhar e dizer o que a Bíblia diz a respeito destas situações, como agir, como proceder, o que a Bíblia diz? Porque a Bíblia, irmãos, ela é toda ela um tesouro ético. Você olha para os 10 mandamentos, você vê ali uma ética de vida muito preciosa. Você olha para o Sermão do Monte, mais ainda ali há princípios éticos. Você olha algumas cartas de Paulo, instruções quanto ao proceder, ao se vestir, quanto ao cuidado no julgar o próximo. Você olha para Provérbios, você vê orientações quanto ao dinheiro, quanto à moralidade sexual, quanto à preguiça, o esforço no trabalho.
Você olha em Provérbios ali como ter um caráter aprovado, como ter o controle das palavras. A Bíblia é um tesouro ético, cheio de ensinamentos para todas as áreas da nossa vida. Nós poderíamos abrir junto, abra comigo em Êxodo capítulo 20. Esse texto talvez muito pouco lido. O Decálogo, os 10 mandamentos, Êxodo 20. Por que não, de tempos em tempos, nós não abrirmos e lermos esse texto e meditarmos nele? Escrevermos ele, quem sabe, à mão para ir memorizando. A partir do verso 1, então falou Deus todas estas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus. Veja, não há outro, não há uma opção de um outro. Que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Aí nós já pensamos, né? Aqueles ídolos só, estátuas, e que é feito, acende velas e se prostra. Também. Mas às vezes nós temos que fazer algumas perguntas quando nós lemos a Bíblia. Qual outros deuses que talvez estejam dividindo a minha fé e a minha devoção? 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Agora, claro, na nova aliança, nós não temos um dia específico, como o povo judeu, para guardarmos, mas a gente guarda o princípio do descanso e da adoração. E a igreja se reúne no domingo. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Olha os princípios que estão por trás. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Quantos princípios aqui que nós podemos visitar de tempos em tempos e avaliar a nossa vida. Amém? Amém. Além dessa consciência, irmãos, que nós precisamos ter de que a ética cristã precisa ser restaurada, pregada, ensinada no púlpito, mas também nas casas, nas famílias. Nós precisamos falar de algumas coisas que são feridas abertas na igreja de Cristo, e eu não me limito a nós aqui, mas a igreja de Cristo no mundo. E já que há uma ferida tão grande aberta, nós precisamos tirar logo de cima ali o esparadrapo e começar a tratar dessa ferida, para que o corpo inteiro não adoeça. Nós precisamos ser cirúrgicos, né, e objetivos, precisos no diagnóstico de uma doença. E eu quero começar falando da perca da ética, dos princípios
nos púlpitos das igrejas. A começar dos púlpitos e das lideranças eclesiásticas, o padrão moral tem sido perdido. Como nós sabemos? Basta olhar os escândalos de pastores e líderes ao redor do mundo inteiro. A liderança cristã não é ocupada mais por homens e mulheres provados e com os requisitos estabelecidos como padrão pela palavra de Deus. Hoje, tendo uma oratória cativante, sabendo citar alguns versículos, ou sendo uma pessoa com muita carisma e influência e liderança, já se está apta a exercer algum ministério. Mas o padrão que o apóstolo Paulo apresenta para alguém dirigir e ensinar a igreja de Cristo é muito mais elevado. Eu não estou falando de uma perfeição inatingível aqui, mas de um objetivo que é visto na vida da pessoa. Quantos líderes hoje envergonham o testemunho por não ter uma vida ética? Como foi falado ontem, levam aos tribunais o próprio irmão da família e outros irmãos da fé. Não tem uma conduta como o apóstolo Paulo descreveu ali em 1 Timóteo 3. Vamos ler. Abra comigo na primeira carta a Timóteo, no capítulo 3, a partir do verso 1. Veja as qualificações dos bispos e diáconos, das lideranças que Paulo diz que devem existir na vida dessas pessoas. Quantos escândalos seriam evitados, quanta vergonha, irmãos. Veja, nós evitaríamos na Igreja de Cristo se o padrão para o ministério, para a liderança fosse este. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito. Pois se alguém não souber governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, ou recém-convertido, recém-nascido na fé, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair na vergonha e no laço do diabo. Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte, quanto a mulheres, é necessário que elas sejam respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. É um padrão elevado para todos nós. Mas a liderança, irmãos, cristã doente, ela adoecerá as ovelhas, trará prejuízo ao corpo de Cristo. E quando a liderança não é ocupada por pessoas confiáveis, íntegras e provadas antes, mesmo elas tendo uma boa presença e carisma, ou até conhecendo a Bíblia, se a vida delas não for um testemunho dentro e fora da igreja,
elas não estão aptas. Porque a ética do reino de Deus é um padrão elevado. Os nossos púlpitos precisam ser ocupados por homens e mulheres íntegros, honestos. Não por pastores estrelas ou coaches entusiastas, mas sim por homens que tenham uma vida com Deus e que a palavra seja a bússola deles. Que vivam o padrão bíblico, ensinem e amem as suas ovelhas. Veja, hoje nós temos uma febre de mega igrejas. Como eu falei, pastores estrelas, com milhares de seguidores nas redes. É comum hoje as pessoas ao irem numa cidade passear ou viajar, procurar nas redes a igreja com mais membros, seguidores, porque pensam estar ali um culto onde a presença do Espírito é real, onde a palavra é puramente pregada, mas não é esse o padrão. Ou então líderes que vivem uma vida de ostentação, as redes sociais deles é apenas uma ostentação que os membros deles jamais podem viver, ter um acesso a uma vida desse padrão, e eles vivem distantes das ovelhas. E esses modelos de mega igrejas estão se esvaziando. A verdade é que se você fizer uma análise nos últimos 2 ou 3 anos, esse movimento que tanto inflou está se esvaziando porque as pessoas estão procurando ambientes menores para ter uma vida em igreja de verdade. Não onde o culto seja uma experiência puramente emocional, psicológica. Não onde o culto seja puramente uma experiência sensorial, emocional. Mas onde haja a palavra, onde hajam pessoas íntegras, onde o pastor não seja um superstar, onde a liderança esteja acessível. Esses tempos atrás, eu estava assistindo um documentário de um pastor de uma mega igreja de Belo Horizonte, que reunia nos cultos de domingo 6 a 8 mil pessoas no culto. E ele, nos últimos 4 ou 5 anos, ele mudou. Ele disse: isso aqui está muito cheio. E começou a delegar os pastores auxiliares a abrirem igrejas nos bairros da cidade, para começar a ter uma proximidade com as pessoas. Os modelos de mega igreja, irmãos, não são modelos bíblicos, porque é impossível que 1 ou 10 pastores consigam cuidar de 2 ou 3 mil pessoas. Não há uma vida em essência de verdade. Você pode visitar 10 pessoas por semana, em um ano você não conseguiu atender toda a demanda da igreja. Em Ezequiel capítulo 34, eu gostaria de ler esse texto com você. Ezequiel 34 fala exatamente do perigo de líderes que apacentam a si mesmos, e isso é o que nós temos visto. Infelizmente, eu digo infelizmente, nas muitas igrejas ao redor. Ezequiel 34 diz: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel que apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, vestivos-vos da lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor e se tornaram pasto para todas as feras do campo. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo elevado outeiro. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque.
Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e se tornaram pasto para todas as feras do campo, por não haver pastor e que os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus, eis que eu estou contra os pastores e deles demandarei as minhas ovelhas. Porei termo no seu pastoreio e não se apacentarão mais a si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, já que não lhes sirvam de pasto, para que não lhes sirvam de pasto. Porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e eu as buscarei. Quando há uma crise, irmãos, nos púlpitos, como havia entre os apóstolos, lá em Mateus 18, você não precisa abrir, eles discutiam quem de nós é o maior. Veja, depois de andar tanto tempo com Jesus, visto, aprendido, ouvido, ainda havia uma disputa interna entre eles. Quem é o maior? É Pedro, que confessou, tu és o Cristo? É Tiago e João? É André? É Bartolomeu? E Jesus teve que corrigir aquela visão entre eles, dizendo, se vocês não se converterem e se fizerem humildes como crianças, não entrarão no reino dos céus. A crise ética nos púlpitos adoece a igreja de Cristo e adoece as ovelhas. Mas mais do que isso, eu não vou ficar só nos púlpitos, vamos para os bancos agora. Nós cristãos que estamos nos bancos, a igreja, necessita urgentemente recuperar o padrão ético e moral da palavra de Deus. Vamos para 1 Pedro 2:9. Vamos ler juntos. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 9 em diante. Aqui o apóstolo está falando sobre a identidade do povo de Deus. Veja, olhe as expressões que ele usa nesse texto. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Assim como a nação de Israel deveria ser luz para os povos e um testemunho de como andar com Deus, ser um referencial para abençoar os outros povos, da mesma forma hoje na nova aliança, a igreja é chamada para ser esse povo. Olhe a nossa identidade, irmãos, nação santa, raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou. Será que a igreja, essa é uma questão de reflexão, será que a igreja hoje no Brasil está anunciando as virtudes de Cristo, a beleza de Cristo, ou tem visto o pior do seu povo? A nação de Israel, que era deveria ser um referencial e abençoar os povos, se tornou muitas vezes pior
do que os povos pagãos vizinhos. Eles adoravam ídolos e cultuavam e provocavam a ira de Deus. E Deus tinha que discipliná-los, tratá-los e corrigi-los. E nós hoje, como possessão de Deus, esse tesouro peculiar, particular de Deus, somos um povo privilegiado, mas olhe, junto com o privilégio vem a responsabilidade. Ao descrever o novo Israel, a igreja, o apóstolo Pedro confere a ela títulos que o antigo Israel possuía. O estilo de vida de Israel deveria ser diferente dos povos pagãos. Até a roupa, a vestimenta deles, a alimentação deles, você vai ler Levíticos, havia toda uma dieta, animais proibidos e animais que não poderiam ser comidos e tocados, vestimentas. Deus se propôs a cuidar do povo dele nos mínimos detalhes para que a conduta deles, as palavras deles, o modo de vestir, de se alimentar, o culto que eles ofereciam no tabernáculo e depois no templo, tudo tinha um sentido, um propósito e um princípio por trás. A igreja hoje exerce esse ministério. Ela é um sacerdócio nesse mundo. O sacerdote, ele ministra a Deus e ministra ao povo. Da mesma forma, a igreja deve ministrar ao mundo que perece, e ela ministra trazendo a mensagem do Evangelho. Ser um povo santo é ser um povo separado do pecado, mas não ao ponto de nos tornarmos inertes ou não termos nenhuma influência positiva sobre o mundo. É possível, talvez, até exagerar no imperativo moral e esquecer da aproximação com as pessoas, alcançar os perdidos. Mas o povo de Deus, ele tem uma perspectiva missional. Nós não existimos para nós mesmos, porque isso seria a morte da nossa missão. A igreja não existe para ficar dentro de si apenas, fechada. Ela tem uma missão, ela se une consigo mesma para se alimentar, se encorajar, se encher do Espírito, contribuir, adorar a Deus, mas também ela está focada para fora das paredes para alcançar as pessoas que estão. Em Mateus, no capítulo 5, verso 13 a 16, vamos ler esse texto. Evangelho de Mateus, capítulo 5. Texto conhecido. Mateus 5, 13. Veja o que Cristo falou após as bem-aventuranças. Ele diz: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém? Cristo disse que os seus discípulos, eles vão atuar como sal, preservando o sabor, evitando a degradação completa da sociedade, preservando os valores e princípios, como o sal preserva a carne do apodrecimento. Cristo disse que os seus discípulos serão luz para um mundo nas trevas do pecado, um mundo confuso nas falsas religiões e falsas filosofias. E Jesus deixa muito claro que
as boas obras do cristão refletem a natureza do Pai. E essas boas obras são um padrão de vida do discípulo de Cristo. Veja novamente ali o verso 16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Nesse texto aqui, como no texto de Efésios, nós não vamos ler, de Efésios 2, 8 a 10, fala que Deus, pela graça sois salvos por meio da fé, mas que Deus nos predestinou para as boas obras. Vejam, irmãos, as boas obras são um estilo de vida para o cristão convertido. É um padrão de vida, uma maneira de viver. São mais aqui do que atos de bondade, são a essência, a substância da vida do discípulo. Boas obras aqui não é apenas caridade que nós fazemos, envolve isso, mas envolve tudo aquilo que nós fazemos na nossa vida que possa glorificar a Deus e abençoar outras pessoas. As boas obras são esse estilo e devem ser um estilo de vida nosso. Todo cristão ele deve se perguntar qual o seu padrão de expressão que Deus o colocou e capacitou. Olhe um instante para dentro de você e reflita quais são as suas aptidões, as suas habilidades. É ensinar, é consolar, é aconselhar alguém, é curar, é ajudar a suprir necessidades, é servir em alguma área. Qual o seu padrão de expressão no reino de Deus, na igreja? Quais são as boas obras nós podemos dizer que Deus colocou diante de nós e nos capacitou para servi-lo nesse mundo? Nós, como povo separado e santos, temos um propósito na missão, anunciar a boa nova do Evangelho. Ali na carta de Tito, no capítulo 3, eu quero que você também abra comigo esse texto. Nós já estamos caminhando para o final. Tito, no capítulo 3. Esses cartas pequenas parece que somem as outras, né? Tito 3. O apóstolo Paulo aqui, escrevendo a este jovem pastor, colaborador do Evangelho, olha o que ele diz. Tito 3:1. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam as autoridades. Sejam obedientes, estejam prontos para o quê? O quê? Toda boa obra. Toda boa obra. A expressão aqui que o apóstolo usa é muito interessante. Você vai ver ao longo do texto. No verso 2, não difamem a ninguém. Isso aqui são boas obras, irmãos. Nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de cortesia para com todos os homens. Pois nós, outra hora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito. No verso 8, fiel é esta palavra e quero que no tocante a estas coisas faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus
sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Sejam solícitos na prática de boas obras. Algumas versões têm empenhem-se em boas obras. Procurem aplicar-se em boas obras. O apóstolo Paulo aqui usa um termo grego, significando ponham a atenção, deem atenção suprema a isto. Essas boas obras aqui, é interessante que é como o exercício de uma profissão, de uma habilidade. O cristão deve exercer a prática de boas obras como se ele exercesse o seu trabalho. Algo inerente à vida dele. Algo que faz parte da vida dele. Ele deve ser tão cuidadoso na prática de boas obras como se aquilo fosse a sua própria profissão, fazendo com amor e excelência. Porque é impossível, irmãos, termos a salvação. É impossível termos o Espírito Santo em nós e não produzirmos boas obras. É como aquela árvore que é plantada e depois é adubada e regada. Certamente ali vai haver frutos, porque houve um cuidado, um bom solo e o devido recurso ela recebeu. É muito claro naquilo que Paulo diz que o povo de Deus, salvo e escolhido, deve aplicar-se em ser um povo não apenas de palavras na pregação do Evangelho, mas também na prática de boas obras que glorifiquem ao Pai Celestial. Muito mais do que obras esporádicas, é um estilo de vida de fazer o bem, usando as habilidades, as bênçãos, os recursos, os talentos e dons que Deus concedeu a cada um de nós. Eu quero ir para a conclusão. Depois nós vamos orar juntos. Como uma igreja pode cumprir sua missão se perdeu o sabor ou se a sua luz está apagada ou abafada? Como ela mostrará ao mundo as suas boas obras se ela perdeu o seu padrão ético e moral e é um mau testemunho? Como uma igreja vai ministrar aos perdidos se ela se encontra fechada em si mesma e perdeu a perspectiva missional? O próprio Jesus disse em João 17, na sua oração: assim como tu me enviaste ao mundo, Pai, eu também os envio ao mundo. Ele disse em Mateus 10,16: eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Segregar-se e isentar-se do mundo é o mesmo que entregar ele ao Deus deste século. Quando a igreja vive apenas para si mesma, acontece aquilo que o teólogo do século XX, Karl Barth, disse: ela tem sabor de sacro e cheiro de morte. É justamente, irmãos, porque o mundo jaz no maligno que Deus nos chama para nós recuperarmos os valores e princípios do reino. É justamente porque o mundo jaz no maligno que nós precisamos ir diante de Deus e dizer: Senhor, eu sei que eu ainda não sou aquilo que eu deveria ser, mas a minha vida está diante de Ti. Eu quero ser um instrumento nesse mundo, pregando o Teu Evangelho, falando da Tua Palavra, levando a mensagem das boas novas e confirmando isso com um estilo de vida que glorifique a Ti. Nós precisamos urgentemente voltar à leitura da Palavra de Deus e deixar que o Espírito Santo aplique em nós as verdades espirituais eternas que estão ali. Como eu disse no início, a Bíblia é um tesouro ético. Nós precisamos resgatar os valores éticos que fazem parte da própria pessoa de Deus. Nós não vamos estar transmitindo nada mais do que os valores do próprio Deus, do que a natureza, o caráter de Deus. Nós seremos bons cidadãos, nós seremos bons vizinhos,
bons patrões, bons empregados, bons pais, bons líderes, bons filhos, bom marido, boa esposa, bom filho. Porque a ética do reino vai trazer harmonia aos ambientes que nós vivemos. Amém? O padrão ético, irmãos, eu quero dizer isto, do cristão, é o que está lá em 1 Coríntios 10, 31. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Quando isso começa a ser absorvido na nossa vida, quando isso começa a ser absorvido no nosso pensamento, aos poucos, nós vamos fazer o menor ao maior trabalho, a menor à maior responsabilidade para a glória de Deus, e o Senhor será glorificado. Eu quero ler aqui 2 parágrafos da Apologia de Justino, o Mártir. Foi um líder da igreja nos primeiros séculos e um grande pensador, um defensor da fé, um apologeta da fé. E ele fala das virtudes, defendendo o cristianismo, a igreja, diante do imperador que os perseguia e queria matá-lo, destruí-lo. Ele escreve alguns textos para mostrar que o modo de vida, veja, o estilo de vida da comunidade cristã dos primeiros séculos, em grande parte era de uma ética elevada e que glorificava a Deus. Olha o que ele escreve. Os que antes nos comprazíamos na dissolução, agora abraçamos somente a castidade. Os que se entregavam a artes mágicas, agora têm sido consagrados a Deus. Os que de nós amavam o dinheiro acima de tudo e o acréscimo de bens, ainda agora, mesmo o tendo, os colocamos em comum e ajudamos também os necessitados. Os que odiavam e matavam uns aos outros, agora, depois da aparição de Cristo, vivemos juntos e oramos pelos nossos inimigos. Ele escreve também, logo adiante, na epístola a Diogneto, ele fala da conduta moral dos cristãos. Veja a ética de vida dessas pessoas. Toda pátria estrangeira é pátria deles, e cada pátria é estrangeira. Casam-se como todos e geram filhos, mas não abandonam os recém-nascidos. Foi aquilo que o Tice falou na primeira noite. Põe a mesa em comum, mas não o leito. Olha a pureza ética sexual. Estão na carne, mas não vivem segundo a carne. Moram na terra, mas têm sua cidadania no céu. Obedecem às leis estabelecidas, mas com a sua vida ultrapassam as leis. Amam a todos e são perseguidos por todos. São desconhecidos e, apesar disso, condenados. São mortos, mas deste modo lhes é dada a vida eterna. São pobres, mas enriquecem a muitos. Carecem de tudo e têm abundância de tudo. São desprezados e no desprezo se são glorificados. São amaldiçoados e depois proclamados justos. São injuriados e bendizem. São maltratados e honram. Fazem o bem e são punidos como malfeitores. São condenados e se alegram como se recebessem a vida. São perseguidos pelos gregos. Aqueles que os odeiam não saberiam dizer o motivo do ódio. Simplesmente por serem cristãos. E o seu estilo de vida, a sua ética ser elevada. Isso chamou a atenção daquele império. Amém?